A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou José Tomoceni e sejam bem-vindos a este vídeo no qual eu quero compartilhar com vocês uma mensagem na qual direi o que o diabo não quer e o que o diabo realmente quer em você. Mas antes de ir direto ao assunto, eu quero pedir a você para se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações e clicar na opção Todas. Então, rapidinho, vamos ao que nos interessa após a vinheta. Amém, glórias a Deus. Vamos ler uma passagem bíblica, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. Amém. Nós conseguimos ver nessa passagem bíblica que acabamos de ler o apóstolo Pedro alertando-nos para que sejamos vigilantes, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, que é o diabo, anda em derredores procurando a quem possa devorar. É importante que saibamos que a batalha espiritual é real e muitas das consequências que passamos provêm do mundo espiritual. Enquanto você se opõe a isso, enquanto você não acredita na batalha espiritual, o Satanás sai a ganhar, porque é mais fácil dominar aqueles que não acreditam na santa palavra de Deus. As pessoas que não creem nas Sagradas Escrituras, não creem no que está escrito nas Sagradas Escrituras, dão menos trabalho ao Satanás, dão menos trabalho aos seus demônios. Como a pessoa já não acredita na palavra essa que traz fé dentro da pessoa, e a fé que faz com que consigamos agradar a Deus, a fé que faz com que tenhamos comunhão com o nosso Deus, e fé essa que faz com que nós tenhamos o direito ao reino de Deus. Então é mais fácil nós notarmos que a pessoa que logo não acredita na santa palavra de Deus dá menos trabalho ao inferno, porque o que o diabo pode fazer é só querer manter a pessoa nesse seu pensamento, nesse seu estilo de vida. Quem dá um grande trabalho ao inferno, quem dá um desespero ao Satanás e os seus demônios, é você que conhece a veracidade da palavra de Deus e de que proveitos você pode extrair dela. Então, é importante que saibamos que a batalha espiritual escrita nas Sagradas Escrituras, ela é verdadeira. O diabo trava batalhas fortes contra nós e ele não escolhe as pessoas de acordo com a sua vida financeira ou talvez de acordo com a sua aparência física. Porque o que ele quer em nós não tem nada a ver com tudo aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. E não se compara com nada que existe neste planeta. Às vezes você olha para certas famílias que são humildes, famílias necessitadas, famílias que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Famílias que compram roupas novas uma vez por ano. Famílias que até é possível ver onde eles dormem enquanto você passa pela rua, porque o que eles chamam de casa está totalmente esburacado. Mas pelo discernimento do Espírito você pode notar que, ainda assim, esta família é atormentada, é oprimida pelos demônios. Opressão essa que se faz sentir em várias áreas de suas vidas. Do mesmo modo, você pode ver uma família muito rica que possui todas as condições necessárias. Quase o contrário de tudo isso que eu mencionei nesta família humilde. Mas mesmo assim, você consegue ter um discernimento de que existe uma possessão maligna naquela família. Existem demônios oprimindo várias áreas desta família. Eu conheço famílias que nem esteira para dormir têm. Eu conheço famílias que até estendem rede mosquiteira para poder dormir por cima dela. Já que a rede mosquiteira é de distribuição gratuita aqui no meu país, conheço famílias que, quando chove, não conseguem apanhar sono. Ninguém consegue apanhar sono, porque a casa chove demais. Mas mesmo assim, o diabo e os seus demônios oprimem severamente esta família em várias áreas de suas vidas. Do mesmo modo que os que nasceram em berços de ouro, os que vivem em grandes mansões, os que têm contas bancárias bem cheias, também são oprimidos da mesma maneira. Os seus lares são fracassados e ondulados. Os seus casamentos são bipes e os seus lares são ringues de boxe. Os filhos são totalmente desviados, traficantes e drogados.
as suas filhas, na maioria, são prostitutas. E as que não são, conseguem lares, mas são oprimidos por demônios da esterilidade. Dali perdem os seus lares, caindo na droga, caindo na rua. Todos os membros de suas famílias sendo oprimidos com demônios que lhes oferecem algum vício destruidor. Outros sendo cobrados altares por demônios, para que eles construam altares demoníacos dentro de suas casas, para neles reverenciar, cultuar o Satanás. E você olha talvez para essas pessoas e se pergunta, mas o que o diabo está aprontando mesmo nessas pessoas? O que o diabo quer exatamente nessas pessoas? Para os ricos tudo bem, talvez por causa da riqueza que eles têm, mas para esses que nada têm, por que o diabo ainda está aí oprimindo a eles? E ainda por cima o diabo cega a essas pessoas para que elas não consigam enxergar onde estão e para onde vão. E para as famílias necessitadas, essas famílias humildes, você ainda se pergunta, mas por quê? O diabo já desgraçou a vida financeira deles. Por que esses demônios ainda estão vigiando a vida deles e fazendo-lhes com que não tenham a chance de nascerem de novo? Por quê? Por que o diabo ainda tem raiva dessas pessoas? Queridos, o Satanás, o diabo, não se importa se você é bem-sucedido ou mal-sucedido. Não se importa se você vive numa mansão ou no curral. Não se importa se você nasceu na melhor clínica da sua cidade ou nasceu lá no mato, onde a cama foram as folhas de bananeira. O diabo não se importa se você usa sapato importado ou talvez chinelo havaianas ou aquele chinelo plástico designado às 12 numa viagem ou aquele chinelo chamado Papá Não Me Quer. Ou mesmo se você anda pata fora. O diabo não se importa se você tem corpo de viola ou de caniço. Ele não se importa se você tem bilhões na conta ou talvez nada tem. Satanás não quer essas coisas. Satanás não quer isso. Ele quer a sua alma. Sublinhe isso. Ele quer a sua alma. Você pode dormir por cima da rede mosquiteira e não saber o que comer no dia seguinte. Mas da maneira que o Satanás precisa da sua alma, da maneira que Satanás quer ganhar a sua alma, é a mesma que ele quer ganhar a alma do bilionário. Você consegue entender isso? A pobreza não faz você escapar das ciladas do Satanás. A Bíblia não está dizendo que Satanás anda em derredores daqueles que possuem condições para que possa devorar a eles. Não. Ele anda em derredores de todas as pessoas, não importando da sua vida financeira, não se importando de nada, porque a alma que você tem, a alma que aquela pessoa que não tem condições tem, espiritualmente não existe uma diferença. O pobre não escapa das ciladas do Satanás e o rico também não escapa das ciladas do Satanás. Isso por quê? Porque o diabo sabe que é possível ser um pobre ao quadrado, mas dar dores de cabeça ao inferno. Você entendeu bem o que eu disse? Eu disse que é possível ser pobre ao quadrado, mas criar instabilidade no inferno. Criar desequilíbrio no inferno. É possível ser tão pobre, paupérrimo, mas você criar grande dor de cabeça e estragar essa organização desorganizada que lá tem. Do mesmo modo, é possível ser tão pobre ao quadrado, mas encher o reino dos céus com almas convertidas por causa do seu testemunho, por causa da palavra de Deus tirada através da sua boca. É por isso que ele persegue a todos, porque qualquer um pode fazer isso. Então, o diabo não se importa se você tem musculatura de Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson, ou tem um corpo fininho. Ele não quer isso, ele não se impressiona com isso, ele quer ganhar a sua alma. A sua alma é tão valiosa, mas tão valiosa do que qualquer recurso natural que existe nessa terra. A sua alma é mais valiosa do que a prata, do que o ouro, do que o diamante, do que qualquer outra coisa que é de grande valor neste planeta. É por isso que o diabo está disposto em oferecer-te tudo o que você precisar, para que você somente lhe dê a sua alma. Ele é capaz de oferecer a você um valor com vários dígitos, como bilhões ou 1000 bilhões de dólares, desde que você entregue
a ele a sua alma. Ele pode oferecer você empresas, contratos invejáveis, mas desde que a sua alma seja dele, desde que você entregue a sua alma a ele. Sabe por quê? Porque a sua alma é de grande valor do que qualquer coisa que você pode imaginar. Só que você não sabe disso. E Deus também quer a sua alma, mas é por direito, porque pertence a Ele. Só que você tem a autonomia, tem a liberdade de escolher a quem você entrega a sua alma. Por esta razão, o diabo luta dia e noite para que as pessoas não despertem e entreguem a sua alma a Cristo. Porque basta isso acontecer e a pessoa ser fiel a Deus, o diabo não terá mais domínio sobre esta pessoa. E essa mesma pessoa que entregou a sua alma a Cristo torna-se uma grande ameaça para o Satanás. Torna-se uma grande ameaça para o reino do Satanás. Se ele tem reino, não é? Vamos ler a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Quando você entrega sua vida a Cristo, você é nascido de Deus. Você é nascido de novo. Você tem novo nascimento. E quando você é nascido de Deus, você perde o desejo de pecar voluntariamente e fica livre do pecado. Já não é escravizado pelo pecado. Sendo assim, o maligno, que é o diabo, já não pode lhe tocar. Mesmo que ele queira, não conseguirá fazer isso. Isso ele não quer que aconteça com você. É por isso que ele ainda lhe oprime, é por isso que ele ainda fecha os caminhos de modo que você não consiga se deparar com o genuíno Evangelho de Cristo. Ele cega a você, para que mesmo se alguém vir e lhe apresentar a santa palavra de Deus, você endureça o seu coração ao ponto de não aceitar essa palavra. Porque aceitando será uma ameaça para ele. Aceitando, ele perdeu a você. Mas o aceitar e não aceitar depende inteiramente de você. É por isso que você tem a liberdade de escolher a quem você pode dar a sua alma. O diabo está sempre em guerra com as pessoas para que eles consigam se apartar de Deus, para que eles consigam se afastar de Deus de modo que ele lhes ganhe. Saiba que Deus não se afasta de você, você se afasta de Deus. Queridos, saibam disso. Até a mais desprezível pessoa que você já conheceu tem algo precioso para o Satanás. É por isso que o Satanás ainda estará de olho a essa pessoa, para que a pessoa não ouça a palavra, a mensagem do Evangelho de Cristo, para que a pessoa não se converta a Cristo, entregando a sua alma a Cristo, mas sim permaneça na incredulidade, para que quando chegar o último dia, a alma dele seja ganha por ele. A batalha espiritual é séria, é verdadeira. É por isso que o apóstolo Pedro, no versículo que nós lemos anteriormente, ele disse para que nós possamos vigiar sempre, porque ele ainda está andando em derredor, procurando ponto fraco, procurando a quem possa devorar. Portanto, queridos, é importante que vigiemos. O diabo não quer que nós tenhamos o direito à vida eterna. O diabo não quer que nós tenhamos o direito de entrar no reino dos céus. Vigiemos sempre, oremos sem cessar. O mundo espiritual do mal não dorme, não se cansam. Eles não toleram, trabalham a sério contra nós. Ele não quer que a gente vá para os céus, porque ele foi expulso de lá. E ele sabe o quão doce é viver no reino dos céus. É por isso que ele não quer que alguém suba para lá, porque ele já não tem mais direito a entrar lá. Por isso, querido, entrega a sua vida a Jesus Cristo, nasça de novo e resista ao diabo, porque resistindo a ele, ele fugirá de você. É isso que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler só esse livro. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo não quer os seus recursos, as suas finanças, a sua beleza. Ele não se importa disso. O que ele quer é a sua alma. E você tem o direito de escolher para quem você dá essa alma. Amém? Se você gostou deste vídeo, deixa já aí um like para me motivar a produzir mais vídeos relacionados às Sagradas Escrituras. Não se esqueça de se inscrever neste canal, porque muita novidade ainda será lançada neste canal. Deixa ficar o seu comentário aí, porque isso vai ajudar muito a mim, vai ajudar muito a outras pessoas que assistem esse vídeo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e tudo que você coloca a sua mão prospere. Graça e paz esteja consigo.